estamos recebendo em nosso estúdio a nutricionista clínica e esportiva Isabel Andrade e vamos esclarecer os princípios básicos de uma alimentação equilibrada. Você que está em casa deve ter dúvidas em até que ponto esse tema interfere em nossas doenças e de que maneira prática podemos nos alimentar. Isabel, muito obrigada pelo convite, por ter aceito e seja bem-vinda aqui. A gente vai começar com o seguinte, existe um clichê que se diz, a gente é o que a gente come. Então, o que é uma alimentação saudável e equilibrada? Olha, Camila, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Então, a alimentação equilibrada, ela deve fornecer todos os nutrientes, seja ele micronutrientes, macronutrientes, todos os nutrientes necessários para o indivíduo, para uma pessoa, ao longo do dia, para ela manter um peso ideal, considerando que essa pessoa esteja no peso ideal. Por exemplo, caso essa pessoa não esteja abaixo do peso ou acima do peso, então esta alimentação equilibrada, ela deve contemplar isso, ou seja, deve fornecer nutrientes suficientes para ela conseguir chegar no peso ideal. Tá. E assim, de uma maneira genérica, quais são os alimentos básicos para uma alimentação equilibrada? Então, no dia a dia que não deve faltar, então são os cereais gerais, todos, trigo, arroz, milho, os pães também, as raízes, batata, mandioca, mandioquinha, também as verduras em gerais, que seriam as folhas principalmente, e os legumes, cenoura, chuchu, abobrinha, berinjela, as frutas também não podem faltar, as leguminosas, que aí no caso seria o feijão, o grão de bico, a lentilha. As pessoas que são diabéticas, o alimento diet serve para elas? As pessoas que são diabéticas, assim, pensa em 100 anos atrás. Não existiam diabéticos e não existiam alimentos diet. As pessoas, elas devem diminuir o consumo de açúcares, principalmente os açúcares simples, por exemplo, açúcar de mesa. Então, evitar adoçar as coisas e consumir também mais fibras. Então, ao invés de utilizar frutas que sejam, por exemplo, muito doces, preferir aquelas frutas que sejam mais fibrosas. Por exemplo, maçã, pera, ao contrário de, por exemplo, uva. Porque você chupa a uva e joga fora a casca. Então, você joga fora a fibra e fica só com açúcar. Isso, para o diabético, não é ideal. Então, Isabel, existe uma dúvida aí? As pessoas, quando elas querem emagrecer, a primeira coisa que elas falam, vou cortar o carbo, vou cortar o pãozinho francês e ficar sem comer o pão. Então, o que acontece? Existem carbos que fazem mais mal e outros menos, como por exemplo o arroz e o pão? Ou isso é mito? Como você falou, se cortar o carbo, perde outros tipos de nutrientes? Além do carboidrato, que é essencial para a vida, né? Então, aí a gente está falando de uma outra coisa, porque você tá querendo, você está substituindo alimentos dentro do mesmo grupo. Por exemplo, substituir o pão francês por um pão integral. Aí tudo bem. O que você não pode é substituir o pão francês por ovo. É outro grupo completamente diferente. Então, dentro do grupo dos carboidratos, dos cereais, sim, é sempre melhor você optar pelos cereais integrais. Então, a aveia, os pães integrais. Quanto maior a quantidade de fibra, maior a quantidade de sementes que tiver esse alimento, melhor. Então, sempre prefiro. E quanto menos industrializado, também melhor. Tá. Bom, já que a gente está falando aí de integrais, quais são os benefícios de uma alimentação vegetariana? Os maiores benefícios, assim? E malefício, se existe? Então, na verdade, a alimentação vegetariana, ela tem que ser um pouco melhor planejada, porque você está simplesmente tirando a vegetariana estrita, que não come leite e derivados, você está tirando um grupo inteiro de alimentos, dois grupos, né, de alimentos. Então, você tem que planejar ela um pouco melhor. Isso desequilibra o corpo?
Se você simplesmente tirar, sim, você tem que tirar e colocar alguma coisa no lugar. Você tem que substituir de uma forma adequada. Normalmente, a gente substitui com os próprios cereais integrais. O vegetariano tem que comer cereais integrais, que são ricos tanto em aminoácidos como nos micronutrientes, e nas próprias leguminosas, a lentilha, o grão de bico, todos os feijões. Tá. Certo? Então tem que aí dobrar a quantidade de leguminosas. Mas a alimentação vegetariana em geral, se bem equilibrada, ela pode ser sim mais saudável. Normalmente ela tem muito mais fibras, ela é isenta de gordura, quase isenta de gordura saturada, ela tem muito pouco, ela é isenta de colesterol. Existem pessoas que têm um ritmo de vida muito acelerado, trabalham demais, ou o tipo do trabalho da pessoa não permite que ela possa levar comida e tal. Essa pessoa, ela tem que se suplementar. Qual que é a solução para esse tipo de vida? O ideal é que essa pessoa ela faça tudo através da alimentação, que ela não tente buscar no suplemento ou no complemento. Mas, de uma forma geral, caso precise, caso seja indicado um suplemento, existem diversos suplementos, complementos, na verdade, não seriam suplementos, seriam complementos no mercado, complementos prontos, em pó, líquido, que pode ser utilizado, mas sempre tomando cuidado para não passar também. Você pode estar complementando com uma quantidade adequada de proteína, de vitaminas, de minerais, mas de repente você pode estar ultrapassando a quantidade de calorias. Então é complicado também indicar uma coisa de forma tão generalizada, porque cada um é cada um. Né? Mas qual que é a relação da baixa imunidade com a alimentação? Bom, a alimentação ela nos fornece alguns esses micronutrientes, como as vitaminas e os minerais, e esses micronutrientes eles participam de reações químicas do organismo, reações diversas, como a preservação da saúde, a prevenção de doenças. Elas atuam direta e indiretamente na imunidade do indivíduo, sim. Então, por exemplo, a gente pode citar a vitamina E, o zinco, a vitamina C, no caso das gripes. A vitamina C ainda é um pouco controverso. É controverso? A real ligação dela com a imunidade. Mas a vitamina A, o zinco, a vitamina E tem bastante relação. Em qual alimento a gente pode encontrar vitamina E e zinco? Por exemplo, a vitamina E, ela é encontrada praticamente em quase todos os óleos vegetais, óleo de cozinha mesmo, e também as oleaginosas, por exemplo, castanhas, amendoim, nozes. Sempre tomando cuidado que por exemplo, a vitamina 10 por dia. Quando a gente fala de vitaminas e minerais, ligação com a imunidade, não é que você tem que tomar em excesso. A deficiência desses micronutrientes pode ter um impacto negativo na imunidade. Não é para você sair correndo comprar zinco, comprar vitamina E, mesmo porque as vitaminas e os minerais têm efeitos adversos. Em excesso. Em excesso. Eles têm uma toxicidade. Então tem que tomar muito cuidado na hora de tomar polivitamínico. Bom, tá tendo um surto aí de gripes, né? Inclusive H1N1. A pessoa que está bem alimentada, ela tem menos chances de contrair esse vírus? Sim, a pessoa que está bem alimentada, que está bem descansada, que pratica atividade física, mas porém não em excesso, porque o excesso de atividade física também estressa o organismo, que tem hábitos de vida saudáveis, ela está menos propensa a ficar doente, independente independente do tipo de gripe. É interessante você falar isso, porque a saúde, ela não está resumida só em alimentação, né? Tem todo um conjunto aí. Então, assim, quem não tem tempo ou até mesmo condições financeiras para estar fazendo uma academia, que tipo de atividade essa pessoa pode ter para ter uma vida saudável, unida a uma alimentação? Isento de qualquer custo, caminhada. Caminhada. Já é o suficiente. Você pode caminhar em qualquer lugar, em qualquer horário,
tomando cuidado para não cair, lógico. E já faz bem para a saúde. Já faz bem para a saúde, lógico que precisa ter um ritmo, não é caminhar no shopping center. Então, a gente está pensando numa atividade física, num exercício físico, tem um ritmo, tem uma frequência também. É muito ruim fazer atividade física só de final de semana. Isso é muito ruim também, porque a atividade física, ela também traz um estresse no corpo, que depois o corpo também tende a se acostumar, a se adaptar. Então, se você faz só de final de semana, ele não chega a se adaptar. Então, ele fica nesse estresse. E logo após o exercício, a gente tem essa janela imunológica que você está propenso a adoecer com maior facilidade. Bom, também subir escada e evitar o elevador é uma solução boa também, né? Aí não seria um exercício físico de extenuante, né? A não ser que você só 100 andares. Mas já dá uma facilitada aí pro fôlego e tal, né? Mas esse tipo de atitude, de hábito também é muito importante. Deixar de pegar o elevador, talvez descer um ponto antes de ônibus, andar um pouquinho a mais. Então, é importante também isso pro dia a dia. Muito obrigada, Isabel, novamente. Obrigada a você. Bom, terminamos a edição do Jornal por aqui. Eu espero que você tenha gostado. E se você tiver alguma sugestão de entrevista, nos mande no Facebook. Obrigada.